Se fosse dar um nome para a série, eu ia chamar assim, a igreja que queremos ser. Porque a igreja de Atos é uma referência para nós. Nem tudo, claro, que acontece em Atos era bom, ou foi certo, ou foi. Mas ele era uma referência. E se nós tivermos essa boa referência, que era a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, eu creio que nós podemos ter uma grande chance de sermos bem-sucedidos. Mas o que me chama a atenção é no início de Atos, uma grande promessa que Deus nos dá. E eu creio que essa promessa é para nós também como igreja. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 1, versículo 1, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar no telão. Eu vou acompanhar pela minha Bíblia, porque aqui no meu esboço eu não coloquei, e daqui eu não enxergo direito. É pouca diferença de versão, não tem problema, até é bom que você compare as versões, aí já vai fazendo a tua exegese. Diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando, você está trocando para mim lá, né? Troca lá que eu me perdi já. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis poder, ou virtude, que algumas versões falam, né? Mas recebereis, eu gosto da palavra poder, diga assim, poder. Não, poder mesmo. Poder, sabe, o irmãozinho do Nordeste fala, poder, irmão. Aí recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Né? Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos parar aqui, eu tinha colocado ali até o 11, mas eu vou parar aqui. Olha que interessante, amados. Alguns dizem que o livro de Atos, a gente chama de Atos dos Apóstolos, né? Que ele não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, deveria se chamar, e eu concordo, Atos do Espírito Santo. Mas pastor, não é, a Bíblia não diz que é Atos dos Apóstolos, não, o título é dado depois. O título não é, o título alguém deu, né? Mas é sempre na maioria dos livros, o título original é a primeira frase, o começo da primeira frase. Então quando fala Atos dos Apóstolos, na verdade a gente vê Atos do Espírito Santo, porque a gente vê no livro de Atos a história dele, do Espírito Santo, enchendo os discípulos, capacitando os discípulos, e eles, esses discípulos de Jesus, indo e fazendo coisas maravilhosas debaixo do poder do Espírito Santo, debaixo da capacitação do Espírito Santo. E quando a gente tem isso em mente, quando você tem estabelecido isso, ajuda a entender que quando eu e você, fazemos o trabalho, fazemos o ministério, a obra do ministério, é a mesma coisa. Nós temos que fazer capacitados pelo Espírito Santo. Não adianta a gente fazer na nossa força, no nosso muque aí. Temos que fazer debaixo da obra do Espírito Santo. E esse Atos aqui não se trata apenas de sermos como Pedro, boa parte do livro de Atos fala de Pedro, fala de Paulo, não apenas ser como eles, mas fala de confiarmos no Espírito Santo, dentro de nós, que está dentro de nós, e deixar que ele trabalhe em nós, e que o Espírito Santo trabalhe através de nós. E nós queremos entender isso estudando o livro de Atos. Mas eu creio que essa caminhada, essa jornada, vai acender nessa igreja em nós muitas chamas. A primeira delas é de um amor, de uma restauração, de um amor, de uma paixão pela presença do Espírito Santo. Ele no meio de nós. A segunda coisa que vai trazer é a paixão por pessoas. Paixão pela obra de Cristo. Paixão por ajudar e transformar vidas. Que é o que nós vemos no livro de Atos. E nós vamos ver o poder do Espírito Santo fazendo maravilhas, agindo, fazendo milagres, sinais, acontecendo através da obra do Espírito Santo.
a história de Jesus é impressionante. Se você olhar a história de Jesus, né, nós nos impressionamos. Quando você estuda Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Atos faz essa ponte entre os evangelhos e as cartas. Mas quando a gente vê a história de Jesus ali nos evangelhos, isso é impressionante. Já parou para pensar? É Deus entre nós. O Deus a quem você ora, o Deus que criou todas as coisas, Ele se fez homem, como eu e você, e esteve entre nós. Imagine que hoje fosse aquela época, dos tempos de Jesus, e de repente está Ele aqui, ele ia na sinagoga, né? Imagine Deus sentado num banco de uma igreja, numa cadeira de uma igreja. Deus trazendo uma palavra, você vendo Deus. E Deus, entre nós, Deus fala. E aí nós podemos entender algumas coisas. Nós vemos nos evangelhos Deus trabalhando para curar, Deus trabalhando para ajudar pessoas, Deus trabalhando para salvar pessoas. E aí, só que daí a gente corre um risco, que a gente tem que cuidar, vendo tudo isso. Nós lemos a Bíblia e corremos esse perigo de ficar apenas impressionados. Uau, Deus fez isso, Jesus fez aquilo. E diante dessas coisas, quando você vê essas narrativas de Jesus e até de Atos, a gente vê aquelas narrativas, aquelas coisas espetaculares que Jesus fez. E pode ser devagar ou de repente, elas se apresentam para nós, lendo a Bíblia, e nós podemos se tornar apenas espectadores. Pessoas entusiasmadas, mas que apenas observam. Somos espectadores daquilo que está acontecendo. Essa semana, eu acho que era no History Channel, estava passando... Era no History? A Bíblia, né? Passou vários horários, tem que ler. Nunca acerto os horários, mas eu ligo, ela está passando. E estava falando sobre Jesus, a vida de Jesus, estava um documentário, não sei se é o The Bible, acho que era o The Bible, lá que passou na Record. E aí eu vendo aquilo, pensando, pô, a gente fica maravilhado, fica extasiado com algumas coisas. Só que o problema, amados, é nós nos tornarmos apenas, e quando a gente olha a Bíblia, ela não é escrita para isso, de nos tornarmos apenas admiradores de Jesus, mas também admiradores de Jesus, mas nós temos que nos inspirar a imitá-lo em nossas vidas. Então, quando nós vemos tudo aquilo que Jesus fez, ensinou, operou, e aí quando a gente vê isso no livro de Atos, e a tarefa do autor do livro de Atos, o autor é Lucas, era um médico de origem grega, mãe judia, pai grego. A ideia de Lucas é nos prevenir desse erro, é impedir que a gente se torne apenas espectador do que Jesus fez, apenas fãs de Jesus, da mensagem, da proclamação dele, mas ele aqui, a ideia dele ele faz isso. No Evangelho de Lucas, ele escreve sobre a vida de Jesus, mas ele é o único dos 4 evangelistas que continua a história. Ele continua a história de Jesus na vida dos apóstolos, na vida da igreja, pessoas que não apenas foram espectadores daquilo que Jesus fez, mas que receberam aquilo que Jesus fez e continuaram passando aquilo. Viram Jesus curar, e debaixo da unção do Espírito Santo começaram a curar. Viram Jesus operar sinais e milagres, e debaixo da unção do Espírito Santo fizeram o mesmo. Obedeceram o mandamento. Lucas então continua a narração daquilo que Jesus fez, agora através dos discípulos. Ele usa o mesmo estilo, se você olhar o Evangelho de Lucas, é o mesmo estilo, o mesmo vocabulário, a mesma linguagem. Ele era um médico, e ele se tornou, ele se torna um parceiro de Paulo, ou melhor, Lucas se torna um parceiro de Paulo, em suas viagens. Paulo era o missionário, indo por várias partes, o apóstolo, e Lucas se torna um companheiro dele. Sendo um companheiro dele, ele ouve as histórias, e ele pesquisa sobre fatos, ele fez isso no Evangelho de Lucas, e ele registra agora as histórias, algumas que ele esteve presente, outras ele não esteve, mas os apóstolos contaram para ele. E ele registra aqui essa história, essa narrativa. O livro de Atos é uma narração, são fatos, história acontecendo. E é empolgante quando você vai vendo a história e vai entendendo ela. E ele literalmente, a gente pode dizer, de certa forma, em certo momento do livro, na metade do livro em diante, o que ele escreve é um diário do que Paulo fazia no seu ministério, do que Paulo exercia como apóstolo, como pastor, etc. Ele basicamente, o autor Lucas aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, o que aconteceu foi isso. Papapá, e começa a contar fatos. Isso não quer dizer que só porque aconteceu está certo. Às vezes não. Assim que aconteceu com eles, tem que acontecer com a gente. Não, nem sempre. Nem sempre.
Só que a história, quando a gente vê a história de Jesus, a narrativa dos evangelhos, por exemplo, a história de Jesus não termina com Jesus. A história de Jesus não termina com a morte de Jesus ou com a ressurreição de Jesus. A história de Jesus continua, amados, na vida daqueles que creem nele. Porque esse pessoal que vai estar aqui nesse começo, nesse livro, o restante do livro, eram pessoas que criam nele. Ou seja, a história de Jesus não parou lá em Jesus. Ela continuou com aqueles que criam. E continua hoje. Amém? Naqueles que creem, eu e você. O sobrenatural, por exemplo, não terminou lá em Jesus, acabou. Não, continua com os apóstolos, continua hoje. E Lucas vai deixando bem claro a esses cristãos que ele escreveu, que não eram espectadores de Jesus, não eram pessoas que só observavam, assim como Jesus não ficava só observando Deus, não apenas, assim como eles não apenas observavam Jesus não observava apenas Deus, eles participavam da ação de Deus. Jesus não apenas via o que o Pai fazia, o que Deus fazia, mas ele agia. Os discípulos não apenas viram o que Jesus fazia, mas eles agiram. A gente vê no livro de Atos Deus agindo neles, Deus vivendo neles, dentro deles. O que quer dizer isso? Que Deus vivendo em nós, Deus agindo em nós. E Deus quer mover, eu creio que Deus quer nesse ano nos levar a se mover, a olhar para essa igreja, olhar para aqueles cristãos e nos inspirarmos e deixar o Espírito Santo fazer algo maravilhoso em nossa vida. Amém? A gente vai analisar o que aconteceu nesse livro, e uma das coisas é olhar, analisar e aplicar isso para a nossa vida, tentar trazer uma aplicação para a nossa vida, não apenas estudar a Bíblia, encher o cabeção de coisas, de informação, mas tentar aplicar isso para a nossa vida de alguma forma. A gente está bem no início do livro, esse primeiro capítulo, esses primeiros versos aqui, até o versículo 11, basicamente, eles falam sobre Jesus. Essa época aqui é a época final em que Jesus está na terra. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e agora entre a morte e a ressurreição, depois da ressurreição, passa cerca de 40 dias. E Jesus aparecendo para a turma. Aí, em 40 dias, nesses 40 dias. E aí a gente vai ver aqui essas instruções finais que ele deu aos apóstolos, até que Jesus sobe aos céus, a chamada ascensão. Né? Os palmeirenses estão acostumados com isso, né? Vira sobe, desce, né? Ascensão, subir. Mas Jesus estava ascendendo aos céus. Quando ele foi aos céus, quando ele foi levado aos céus, e os discípulos o viram. Esse primeiro capítulo, ou melhor, essa primeira parte, capítulos 1 a 11, eu dividi em 3 partes. A primeira parte, o versículo 1 ao 3, ele vai fazer uma introdução. Está entrando, está começando o livro. É que nem você escreve uma carta, você tem que dar uma introduçãozinha, uma redação ali. Do 4 ao 8, a gente vai ver algumas instruções finais que Jesus deu aos seus discípulos antes dele subir. E depois, do 9 ao 11, é outra mensagem que eu quero pregar, é sobre a ascensão de Jesus. Então vamos lá analisar com carinho aqui essa primeira parte. Atos 1, versículo 1, bem com calma agora. Fiz o primeiro tratado. Qual que é o primeiro tratado? Ele está falando assim, ó, o primeiro escrito que eu te escrevi, ó Teófilo, ou seja, o Evangelho de Lucas. Ele está dizendo assim, olha, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ou seja, eu já escrevi para você, Teófilo, que era um cidadão romano, provavelmente alguém da aristocracia romana. Ele escreve, ele diz o seguinte, olha, eu já escrevi a você em outro momento sobre, num outro tratado, que era o quê? O Evangelho de Lucas. Sobre tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus ensinou, até o dia em que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então ele está falando o seguinte, eu já escrevi tudo para você, até o dia que ele subiu. Até o dia que ele se encontrou com o Senhor. Ele começa falando isso. Esse Teófilo, já falei, um cidadão romano, não se sabe bem ao certo quem. Alguns estudiosos dizem que não é uma pessoa, porque Theo é Deus, Filo é amigo, então é os amigos de Deus. Ele escreveu a todos os amigos de Deus. Não, provavelmente não. Provavelmente ele escreveu a um cidadão, a uma pessoa, a um amigo, escreveu a ele. Mas isso também cabe a nós, né? Teófilo, nós somos os Teófilos aí, os amigos de Deus. E ele nos escreveu isso. E aí, ele começa dizendo ali no versículo 2. No versículo 1, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Aqui diz que ele antes de ascender, e aí no 2 ele fala isso, antes de ele subir, ele deu ordenanças, ele deu mandamentos aos apóstolos. Quais foram esses mandamentos?
algo para a gente pensar, a gente vai conversar hoje aqui. Então a ideia aqui, amados, é que Jesus estava com os discípulos, apareceu a eles, e antes dele subir ao Pai, já ressuscitado, num corpo glorificado, Jesus deu instruções específicas aos apóstolos. E também, algumas eram específicas para eles, e outras para nós. Algumas delas eram para eles, outras eram para todos. O versículo 3 diz assim, aos quais quem? Os apóstolos. Também, depois de ter padecido, ou seja, depois que morreu na cruz e ressuscitou, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Jesus, amados, nesse período, ele está dizendo o seguinte, que os apóstolos, Jesus depois que morreu, ressuscitou, ele apareceu por mais de 40 dias, ele apareceu aos apóstolos. Não só aos apóstolos, a gente vai ver depois alguns outros textos que falam, em 1 Coríntios 15, fala que Jesus não apareceu só aos apóstolos, apareceu a muitas mais pessoas, mas o texto está dizendo que Lucas está dizendo, ele se apresentou vivo, dando provas indiscutíveis, porque a ressurreição podia ser discutível. Os romanos disseram, não, eles entraram lá e roubaram o corpo. Pois é, mas tinha soldados no túmulo, tinha uma tropa quase cuidando de tudo aquilo, uma segurança total. E como é que um bando de pescador vai conseguir passar pelo exército mais bem preparado da época? Por soldados não era ralela, não era qualquer um que estava cuidando. E amados, isso para nós, cristãos, é essencial, é muito importante. Jesus morreu na cruz, amém? Certo? Mas ele não ficou na cruz, amém? Não ficou morto, ele não permaneceu morto. A Bíblia diz que ele ressuscitou dos mortos. Nós cremos na palavra, e uma das coisas que prova isso é que ele apareceu para os seus discípulos e para outras pessoas, para mostrar a eles que ele havia ressuscitado. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, em diante ali, do versículo 3 ao 7, eu vou tentar ler aqui que eu não tenho o texto ali. Diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo estava ensinando a igreja de Coríntios, olha, Jesus morreu pelos nossos pecados, tal, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas é Pedro, e depois ele foi visto pelos 12 discípulos. Mas não eram 11, porque o Judas já morreu, mas ele já tinha Matias, né? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Amados, imagine, 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, naquela época, né? Tá, tranquilo, a época que ele escreveu, ele está dizendo o seguinte, né? Olha, desses 500, muitos estão vivos, os caras viram Jesus. Mas a ideia aqui, o texto, a linguagem, não é dizendo assim, apareceu para um lá, outro aqui, é que em algum momento ele apareceu onde tinha mais de 500 pessoas reunidas. Depois foi visto por Tiago e por todos os apóstolos. Tudo isso por cerca de 40 dias. Por exemplo, amados, quando você vai a um tribunal, quando há uma acusação num tribunal contra uma pessoa, né? Ontem eu orei, amados, para aquele brasileiro, né, traficante lá que foi executado, né? Falei, Deus, não deixa, não permita, dá clemência lá, tudo. Viram, né? Foi executado na Indonésia por tráfico de drogas. Deus, exército de misericórdia. Tem gente que fala, não, mas ele sabia, aprendeu. Misericórdia, graça do Senhor, onde é que fica, né? Mas enfim. E aí depois eu fui olhar lá, daí aconteceu, tinham matado mesmo, né? Executaram ele, né? Pelotão de fuzilamento. Mas quando há um tribunal, quando uma acusação é feita a uma pessoa, nós temos que ter testemunhas dizendo que viram que tal pessoa fez aquilo que está sendo acusada. Fulano roubou, ou assaltou um banco. Tem que ter testemunhas de acusação. Tem que ter provas que confirmem aquilo que a pessoa está fazendo. Por exemplo, a pessoa entra no mercado lá, rouba, muitos vêm, aí a polícia pega o ladrão e leva lá para reconhecer, é esse o ladrão, é esse que vocês viram? E aí várias testemunhas dizem, sim, esse é o cara, o ladrão aí. Se 2 ou 3 testemunhas disserem isso, já é quase indiscutível, né? Não, é esse cara, é esse cara, é esse cara. Pessoas diferentes que não se conhecem, viram a pessoa, reconhecem ela. O que a gente precisa é de algumas testemunhas. Lucas diz que Jesus se apresentou e deu muitas provas que estava vivo e foi visto por 500 pessoas. 500 pessoas. Mas isso é praticamente indiscutível.
Porque se uma pessoa diz eu vi o fulano fazer isso, você vai ficar meio assim, né? É uma pessoa só. Não tenho tanta certeza. Se duas pessoas dizem, nós estávamos lá, nós vimos tal, talvez. Mas se 3 pessoas disserem, olha, e viram e falaram, tal, aí provavelmente você vai acreditar em algo. Fulano roubou, pegou isso, fez aquilo. Agora imagine 500 pessoas dizendo para você, nós estávamos lá. Talvez foi um momento juntos. E todos nós o vimos. Não, foi ilusão, os caras se enganaram. 500 pessoas se enganaram. Mais de 500 pessoas então se enganaram. É difícil. Lucas, capítulo 24, no versículo 39, na verdade do 24, do 13 ao 35, é a história dos 2 discípulos no caminho de Emaús, voltando tristes, porque Jesus tinha morrido, não sabiam da ressurreição, e quando eles voltam, encontram Jesus e vão conversando. Depois do versículo 36 ao 46, Jesus aparece a eles e aparece aos discípulos, aos 12. E você vê nesse versículo 39 algo mais específico. Ele diz assim, e eles talvez não acreditando ali, mas Senhor, quem é você? E tal. Jesus com o corpo já transformado, é o mesmo corpo, mas transformado, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Ao palpar e ver nele, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Alguns podiam achar que era um fantasma. Estava lá a marca dos cravos nos pulsos, os pregos nas mãos, nos pés. Ele, gente, está aqui, pega aqui, está aqui, fantasma não tem carne. Então eles apresentaram, e aqui na continuação ele diz assim, depois disso, ele pega um pedaço de peixe, então eles apresentaram uma parte, um peixe assado e um favo de mel. E o que ele fez? Ele comeu, mas ele tomou e comeu diante deles. Isso aqui é um negócio bacana, porque, amados, Jesus morreu e ressuscitou, amém? Teve o seu corpo transformado, ok? A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Um dia você vai morrer. Só que a Bíblia fala que você vai ressuscitar. E como ele, você vai receber um corpo como o dele. Você não vai ser uma alma vagando. O teu corpão aí bonitão, mas imagina sem a pancinha, sem a calvície. Né? Do jeito que Deus planejou. E outra coisa, olha que massa. Jesus comeu. Nós vamos comer e não vamos engordar. Ele comeu, não aconteceu nada, né? Se ele era um espírito, o que ele fez com aquilo ali? E aí é um corpo transformado. O José uma vez falou esse negócio, um monte de gente que era maluquice de José, mas não era. Né? Porque você come, tem algumas coisas que tem que jogar fora, depois no banheiro, né? E aí Jesus, não, é um corpo, sei lá o que ele fazia com o resto. Tomou, comeu diante deles. Ele se apresentou ali para eles. Ele está dizendo assim, olha gente, eu sou real. Não é uma ressurreição apenas espiritual. Não, é real, é literal do corpo. Aí depois lá em João, no capítulo 20, em vários momentos do capítulo 20, Jesus aparece. Veja o versículo 19 ao 23 aqui, diz assim, vamos lá. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado, estavam com medo que os judeus podiam se ajuntar e agora pegar os discípulos, já pegaram Jesus, e chegou Jesus, e de repente aparece Jesus, e pôs-se no meio deles e disse, ei gente, paz, paz seja convosco, paz do Senhor, irmão. Cara, eles ficaram, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os lados, de sorte que os discípulos, ele teve que mostrar. Por que ele mostrou? Porque os caras estavam meio assim, quem que é esse? Aí ele está aqui, gente, sou eu, aqui, aqui, do lado furado, né, que os caras transpassaram. Olha aqui minhas mãos, olha o lado transpassado pela lança dos romanos. E aí de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E aí disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E aí ele disse, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados são lhe perdoados, aquele a quem vocês retiverdes e serão retidos. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem retiverdes serão retidos. Olha aqui, Jesus aparece no meio deles, amados. Da sala, sei lá onde eles estavam, mostra os furos, se apresenta. Fantasma não tem isso.
Não tem como um fantasma chegar assim, ó, pega aqui. Não tem. Ele estava dizendo para ele, gente, o mesmo corpo que eu morri na cruz é o mesmo que eu estou aqui na frente de vocês. Aquele mesmo corpo que foi transpassado e moído pelas iniquidades de vocês. Ele é esse aqui. Claro que Tomé não estava lá, né? Tomé não estava naquela hora ali. Porque depois o texto diz ali no 26 a 28, João 20, 26 a 28 diz assim, e 8 dias depois, passou 8 dias depois daquela aparição de Jesus, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Agora Tomé estava junto. E aí chegou Jesus. E estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. O que as portas estavam fechadas, gente? Tá lá, né? Estava lá. Cadê o pedestal aqui? Sabia que ia usar para alguma coisa. Isso aqui parece que as coisas de aqueles cenários de TV, né? Imagina que isso aqui é uma parede. Você está olhando assim de perfil. Aí estava tudo fechado, as portas estavam fechadas. E Jesus se apresentou diante deles. Ô, gente, o que Jesus fez? O que ele fez? Atravessou a parede. Falou, gente, tá aí. Oi. Ficou. Apresentou-se diante deles. Com aquele corpo transformado, mas ele tinha uma capacidade de fazer isso. E disse, paz seja com você. De volta, paz, galera. Depois disse a Tomé. Opa, pulei aqui, né? 26, 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o dedo, porque Tomé tinha duvidado, né? Aqui, não, mas não é ele, gente, vocês estão viajando. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente, ó. Porque ele não estava acreditando que ele tinha aparecido a eles, aos outros discípulos. Ele fala, põe aqui tua mão, pegue, toque, veja. E aí o que acontece? Tomé fez isso provavelmente, e Tomé respondeu, olha o que gera em Tomé isso, Senhor meu, Deus meu, a resposta dele. Ele creu. Mas ele está dizendo o seguinte, este é Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, sim. Agora voltando para Lucas, no capítulo 3, no versículo 3, quando ele diz que Jesus deu infinitas ou muitas provas infalíveis, indiscutíveis. Essas que eu mostrei, por exemplo. Ele foi dando provas de que ele estava vivo. 40 dias para eles terem certeza, convicção. Amados, era um grupo de pescadores. E esses homens cresceram de tal forma que mudaram o mundo da época. Ninguém ia se expor da forma com que se expuseram. Ninguém ia correr risco da forma como esses homens correram, se eles não tivessem vivenciado algo inimaginável e tremendamente poderoso, indiscutível, inquestionável. Não havia dúvida, não havia um ponto, uma vírgula de dúvida neles. Isso fez com que eles estivessem prontos para encarar tudo aquilo que passaram e viveram e experimentaram. E aí quando vemos que os discípulos o viram ali, viram que ele comia, o lado dele machucado, as mãos, os pés, que 500 discípulos viram isso, olhamos para isso hoje e dizemos, isso aconteceu, isso é fato. As provas da ressurreição, isso é fato. Mas se um dia você bambeou, em crer na ressurreição, você não aceitou em Jesus ainda, e hoje eu quero te dar essa chance. Ele ressuscitou. Mas a principal mensagem, a gente vai ver em Atos, a principal mensagem da igreja de Atos era assim, que Jesus arrependeu os seus pecados e crê que Jesus ressuscitou dos mortos. Imagina se acontecesse com essa família, o cara foi executado e amanhã ele aparecesse em casa. Cara, não dá para acreditar que era algo estavam os 500 lá e todo mundo imaginou junto, todo mundo teve uma visão. Eles estavam no Santo Daime lá, estavam tomando chá do Santo Daime lá, todo mundo viu a mesma, olha que doido, lá tem um cara aqui com a mão furada, gente. Não estava tudo chapado, não estava. Não era uma visão de 500 pessoas juntos. Eles viram o seu corpo, eram provas infalíveis. Depois aí no versículo 3 fala que ele foi visto por 40 dias falando do reino. 40 dias ele falando do reino, acerca do reino, apresentando o reino. Amados, isso aqui é algo interessante, porque não foi algo que aconteceu uma vez só. Várias vezes, durante 40 dias. Eu acredito que uma das coisas seja que Jesus conhece o ser humano. Jesus conhece nossas falhas, Ele conhece nossos problemas e nossos problemas.
E ele sabe como a nossa cabeça funciona, o nosso cérebro funciona. Cara, se fosse eu lá, por exemplo, e Jesus aparecesse uma vez só, eu ia achar que eu tive uma alucinação, que, de repente não era bem isso. Se um ou outro tivesse, não, foi dois aí que tiveram uma visão. Mas não. Eles duvidaram que se foi isso mesmo que aconteceu com eles. E aí teve que aparecer vários dias. Então o que aconteceu? Jesus certificou-se de que isso ia entrar na cabeça daqueles homens, daqueles discípulos, que isso ia será impregnado. Nós seres humanos somos assim, somos cabeça dura. Não é assim, nós não queremos duvidar de tudo. Jesus faz um milagre que daqui a pouco a gente está questionando, mas será que de repente não foi bem assim? Não foi bem um anjo? Não foi? Deus usa alguém para falar com você, você vai criar, sei lá. O cara foi curado, vai achar outras alternativas e outras situações. Quando um milagre acontece, a gente fala assim, não, será que é isso mesmo? Ou a gente vai pensar em algumas desculpas. Será que de repente Jesus estava subindo? Não era bem Jesus estava subindo, é que o sol brilhou e parece, deu a impressão, uma mancha, eles pensaram que era alguém, não era uma pessoa, era só a impressão que eles tiveram. Deus estava mostrando, sem sombra de dúvidas para eles, que realmente aconteceu, que Jesus ressuscitou. E ele fez isso várias vezes, falando do quê? O que ele fazia nesse tempo? Falava a respeito do reino de Deus. E olha que interessante, quando Jesus inicia o seu ministério, você olha nos evangelhos, diz que Jesus pregava e ensinava a respeito do reino de Deus. Depois de ter ido ao deserto, ele tentado por 40 dias, ele volta à civilização ali, e ele começa a pregar sobre o quê? O reino de Deus. E agora no final, antes dele partir, antes dele subir aos céus, ele volta e continua a dizer aos seus discípulos, olha, gente, lembre o seguinte, o que a gente está falando aqui, trata-se do reino de Deus. Nós estamos falando do reino de Deus. Jesus deixava bem claro. Ele estava dizendo o seguinte, foque tua vida no reino de Deus. Jesus está falando para mim e para você, amados, do início ao fim do ministério dele, e é assim hoje para você, foque tua vida no reino de Deus. Qual tem sido o foco da sua vida? Mas era o momento mais importante, Jesus tinha as últimas palavras para falar com seus discípulos. Ele não pode perder tempo com qualquer palavrinha, com qualquer conversa. E os últimos 40 dias, ele só fala no reino de Deus. No que eu e você temos focado nossa vida. Só que nós não temos criado reinos para nós. Pensando em nós, pensando no nosso prazer, no nosso conforto, na nossa situação, naquilo que nós temos, naquilo que nós fazemos, naquilo que vamos conquistar, naquilo que nós vamos possuir. E o reino de Deus? Se ele tivesse aqui, ele está, né? Ele está para nós falando hoje, ele está dizendo o seguinte, lembre-se, tudo isso aqui trata-se de reino de Deus. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, comer, beber, dormir, se vestir, vos serão acrescentadas. Isto deve ser o foco da nossa vida. Se pensar em 2015, qual tem que ser o teu foco? O reino de Deus. Deus, o que eu posso fazer para o teu reino? E ele pregou isso quando veio. Pregou durante seu ministério, e depois enquanto subia aos céus, estava ali pregando o reino de Deus. Então, tudo se trata de reino de Deus. Isso aqui, amados, esses 3 versículos, Lucas está introduzindo o livro, ele está dando alguma diretriz do livro. Jesus fez coisas maravilhosas, e ele está dizendo, o que é mais maravilhoso é que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Mas é simples, e isso aqui é uma coisa louca, né? Por isso que o evangelho é loucura. A gente crê que um homem que disse que era Deus, se fez carne, morreu e ressuscitou ao 3º dia. E está vivo hoje. Tão vivo quanto eu e você. Temos ouvido testemunhos de pessoas no Egito, por exemplo, de muçulmanos, que não tem, às vezes, alguém para pregar lá. Histórias assim... O Portas Abertas, a Visão Mundial, tem testemunhos disso. O cara chega e procura uma igreja, fala assim, é o seguinte, estava na minha casa, era muçulmano, e Jesus apareceu no meu quarto. O cara não conhecia Jesus. Jesus apareceu. Ai, da onde isso aí? Ué, ele está vivo. A Bíblia diz que você não vê Deus, o Pai, que é Espírito, mas Jesus, que é a encarnação de Deus. Mas qualquer hora você pode dar uma cruzada com ele, hein? Por que não? Você acha que é só para eles no tempo da Bíblia lá? Imagina esse encontro. Se bem que ele fala, mais bem-aventurados que não viram e creram, né, do que crer. E aí, amados,
Era a principal mensagem da igreja primitiva. Essa deve ser a nossa mensagem. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. E assim como ele venceu a morte, nós venceremos a morte. Amados, isso aqui para mim, eu gosto de orar assim. Quando vai orar por algum enfermo, tal, a gente sabe que é no nome de Jesus. Mas imagine o poder que não estava envolvido naquele negócio de ressuscitar Jesus ali. O poder de Deus que não foi aquilo ali. O que não era aquele, o que não foi aquele momento naquela tumba ali, a concentração de poder de Deus e vencer a morte. Porque Jesus, ele era Deus, mas enquanto ele esteve aqui, ele era 100% homem. Com todas as fraquezas de um homem. E aí, de repente, vamos orar para alguém está doente, né? Eu falo, ou algumas situações desesperadoras, quando vai em UTI, assim, eu falo, Jesus, Deus, eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu sempre oro isso. Eu falo assim, Deus, o poder da tua ressurreição, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, pode mudar essa situação. Pode mudar uma enfermidade, um diagnóstico, né, como lá um diagnóstico de câncer, pode de um casamento destruído, de uma situação financeira. Mas esses negócios são coisinhas para Jesus. Para Deus, problema financeiro, carro, a casa, isso aí ele faz assim, ó. O teu casamento, a vida de pessoas que você ama, se ele pode ressuscitar ele da morte, das trevas e dar vida, estar vivo hoje, ele pode ressuscitar tudo e qualquer coisa na sua vida. E essa era a mensagem que fazia diferença, mas porque todo mundo tem uma religião, lá os orientais têm a sua religião, mas ninguém tem um Deus que ressuscitou. E hoje nós estamos no dia 18 de janeiro depois de Cristo. Ah, mas é uma ilusão. Então a humanidade acredita numa ilusão. Até o nosso calendário é uma ilusão. Vamos lá. Essa primeira parte. Então nós falamos eu falei agora há pouco aquelas instruções, né? Que antes de ele subir, ele deu algumas instruções específicas aos apóstolos. Quais eram as instruções? E então, estando com eles, determinou-lhes que não... o 3 diz assim, né? Vou voltar só. Isso. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Ele está dizendo assim, olha, não saiam de Jerusalém, não se afastem de Jerusalém. Uma das primeiras instruções que ele deu, não saiam de Jerusalém, até que recebam do Pai a promessa. Mas qual promessa? O Pai tem tantas promessas, Deus tem tantas promessas. Qual promessa do Pai? Ele deu várias. Aí ele explica no versículo 5, ele diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amados, para você, a gente que conhece já essa história aqui, João no capítulo 20 fala um pouquinho disso, no versículo 22, fala que Jesus soprou sobre eles lá, Jesus soprou sobre os discípulos e disse, recebam o Espírito. A gente já leu esse texto, recebam o Espírito. Eu acho que quando Jesus soprou sobre os discípulos, lá em João 20, 22, eles receberam o Espírito Santo. Então agora pensa que se eles já receberam o Espírito Santo, por que de volta Jesus vai dizer, e recebereis a promessa e sereis batizados com o Espírito Santo? Se ele já tinha até soprado sobre eles um momento, e o texto fala que eles receberam o Espírito Santo. Então o que é esse batismo com o Espírito Santo? Tem várias ideias no grego sobre isso, esse conceito. Quando você estuda o grego no Novo Testamento, você vai ver que tem 3 palavras que falam do meu e do teu relacionamento com o Espírito Santo. Do nosso relacionamento com o Espírito Santo, do relacionamento do cristão com o Espírito Santo, do humano, vamos dizer assim, do ser humano, melhor dizendo, com o Espírito Santo. A primeira, são prefixos, né, usados no grego. A primeira palavra é para, e para significa literalmente estar ao lado. O Espírito Santo é chamado de Consolador, o Paracleto. Para é ao lado, chamado para andar ao lado. O Espírito Santo está ao lado de cada pessoa nesse mundo. Cada pessoa. Porque o ministério dele qual que é? Em João fala que o ministério do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele está ao lado, cara, e convence o pecado. O dia que você conheceu Jesus, entregou sua vida a Jesus, quem te convenceu foi o cidadão que estava pregando? Claro que não. Foi o Espírito Santo que estava ao seu lado e te convenceu do pecado.
Ele agiu em você, ele te convenceu. Então o ministério dele é vir e convencer-nos do pecado. Então o que ele está dizendo aqui é que o Espírito Santo vem e revela a pessoa o seu pecado lá, e ela se entrega a Jesus, e ela entrega a sua vida a Jesus, e ela então se abre para Jesus, para oportunidades, dá oportunidade para as pessoas verem, o Espírito Santo age em nossa vida. É assim como uma pessoa que não tem Jesus, ela começa a ver necessidade dela, que ela precisa mudar. Deus às vezes permite situações na vida dela, ela começa a olhar situações, e às vezes você começa a olhar assim, puxa, tudo isso está acontecendo na minha vida, eu preciso de Deus. Na verdade é o Espírito Santo que está ao lado dela, convencendo ela, fazendo-nos enxergar as necessidades e quem realmente nós somos, e o quanto nós precisamos de Jesus. É o alado. Mas existe outra. Aqui eu coloquei o texto depois. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito. Aqueles a quem perdoar dos pecados, tá. Mas ele soprou e recebeu. Eles já tinham recebido. O Espírito Santo já estava nele. Existe o dentro, o prefixo em. Em quer dizer literalmente dentro de nós. É para aqueles de nós que já receberam Jesus. Você já recebeu Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem e habita em nós. Aqueles discípulos já tinham Jesus. E ele soprou o Espírito neles. Dentro. O dia que o Espírito Santo estava do teu lado, te convencendo do pecado. O dia que você aceitou Jesus, o que aconteceu? O Espírito Santo passou a habitar em você. Estar em você. Dentro de nós. Em nós. Amém? Está entendendo? Antes ele estava ao lado, agora ele está em você. E hoje ele te convence da justiça de Deus. Ele age no seu coração, ele te dá orientação. Agora vem João, veja João capítulo 14, versículo 16 e 17. Ele diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, está falando do Espírito Santo, para que fique convosco sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Está em vocês. E estará em vós. Só que ele está dizendo o seguinte: agora eu tenho que subir para que o Espírito Santo desça. Deus agiu na forma do Pai, agora agia na forma do Filho, e para o Espírito Santo agir, tinha que Jesus subir. Olha que interessante. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é para aqueles que creem. O cara não tem o Espírito Santo no máximo vai estar ao lado. Ele vem, age, agora ele vive em nós. Ele age dentro de nós. Ele está em você. Esta é uma promessa. Você aceitou Jesus? Se você entregou sua vida a Jesus, meu amado, o Espírito Santo está dentro de você. Se tem uma situação difícil para você tomar, você tem uma decisão para proceder, pergunte ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu faço? Ele está em você. Ele te diz, por que às vezes eu não ouço Deus? Porque a gente ouve de tudo. Por isso a importância muitas vezes de jejuar, de orar. Para que é? O jejum, não para alcançar a bênção, porque Deus quer te abençoar. Mas o jejum mortifica a tua carne. E aí você para de ouvir teu eu, as vozes que tem aí, e mortifica a tua carne e fortalece teu espírito. E aí você ouve aquilo que Deus está te dizendo. Cria intimidade. Agora eu creio que quando Jesus disse no versículo 20 lá, recebam o Espírito, ele soprou para que recebesse o Espírito Santo, eles estavam recebendo o Espírito Santo para habitar neles. E quando nós recebemos, é que nem quando a gente recebe o Espírito Santo para habitar em nós. O dia a dia, ele está conosco. Agora, quem nós vamos seguir hoje? Nós temos o Espírito Santo em nós, em nossas vidas. E a pergunta se tiver uma pergunta, a primeira pergunta lá foi, até esqueci aqui. Qual tem sido o foco da sua vida? E a segunda é, quem nós vamos seguir? O Espírito Santo que está dentro de nós? Ou a gente vai fazer a vontade da carne? Aquilo que nós queremos? Ou a vontade dele? Nós queremos fazer a vontade do Espírito. Só que a Bíblia fala que muitas vezes o Espírito está pronto, mas a carne não, né? Mas nós temos um terceiro tipo de relacionamento com o Espírito Santo, que está escrito aqui em Atos capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim, Jesus está explicando que ele, olha, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E não muito depois desses dias.
Eu esqueci de colocar a palavra, acho que aqui, baptizo, não, está aqui, baptizo, batizar, a palavra significa literalmente imergir, submergir. É você colocar-se debaixo d'água, colocar algo debaixo d'água. Tem água aqui e você coloca, afunda ela totalmente, submerge, imerge na água. Quando a gente é batizado nas águas, a gente tem que imergir, né? Submergir, ir para baixo da água, aí nós voltamos. Nós somos batizados. E ele disse que da mesma maneira, nós seríamos agora batizados no Espírito Santo. Então, quando você submerge, você será submergido pelo Espírito Santo. E aí descreve um pouquinho mais. Ele estava ao lado, ele estava em nós, agora nós embarcamos nessa. Lembre-se, lembre o seguinte, os discípulos eram meio cabeça dura, né? Eles não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo aqui. Então o que eles pensam? Olha, gente, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, cara, agora nós vamos conquistar o mundo. Não é isso que eles falam? Aqueles, pois, que haviam se reunido perguntaram: Jesus, Senhor, então restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? É agora que a gente vai conquistar o mundo, agora que Israel vai ser uma potência, o Senhor vai reinar sobre Israel e nós vamos conquistar o mundo inteiro. É agora! Uhul! Gente, eles andaram com Jesus 3 anos, viram tudo aquilo, viram Jesus ressuscitado e ainda cabeça dura. Ainda não entendiam qual que era o projeto, não entendiam qual que era o plano de Deus, ainda continuavam daquele jeito. E Jesus está dizendo para eles: não, espere, não façam nada, seus cabeça dura. Vocês precisam ser batizados por Ele, pelo Espírito Santo. Vocês precisam imergir no Espírito Santo. E aí, gente, vai ser maravilhoso. Agora a gente vai conquistar o mundo. Calma. Não vos compete, não pertence a vocês saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não cabe nada a vocês disso. Jesus estava falando para eles: não se trata disso, não estou falando disso, seus cabeça dura. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo e não compete a você entender isso, não compete a você entender o que Deus está fazendo. O Pai colocou as coisas dele debaixo da autoridade dele. Compete a vocês, sabe o quê? Esperar pelo poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Esperar em Jerusalém. Ele fala assim: esperem em Jerusalém. Esperem, não saiam. E aí a parte 8a diz assim: recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E a parte B? E ser-me-eis. E aí sim, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amados, é disso que ele fala agora no versículo 8. Ele está dizendo o seguinte: não se preocupe com o tempo, com a data, com o que vai acontecer. Mas quando o Espírito Santo vier, quando vocês receberem esse batismo, forem imersos, vocês receberão poder. E este poder que ele fala que é o poder de Deus trabalhando em vocês, em nós. Ele está dizendo: vocês vão receber um poder sobrenatural. E aí sim vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na cidade de vocês, na Judéia, em todo o estado e até o confim da terra. Até o fim do mundo, até onde o diabo perdeu as botas, onde o vento faz a curva. Vocês vão ser minhas testemunhas. Isto é o batismo. E aí tem uma outra palavra do grego aqui: recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O que é essa palavra? É epi, ou epi. Então tem o para, ao lado, tem o em, dentro, tem o batismo que é emergir, mas é o para, em e epi. É sobre, vir sobre, que o Espírito Santo venha sobre vós. Está dizendo um revestimento de poder para fazer o trabalho, para fazer o ministério, para fazer a obra do ministério. Mas isso aqui não é só para pastor, isso aqui não é só para obreiro, para os apóstolos da época. É algo de Deus para todo cristão, para mim e para você. Para a gente receber poder, para ter prazer, para ter resultado naquilo que a gente faz na obra do Evangelho. Como igreja, nós precisamos hoje, amados, você já teve o para ao lado. Agora ele já está dentro de você, você aceitou Jesus, ele está dentro de você. Mas muitos de nós precisamos do
do ver sobre, do ser revestido, ser capacitado, recebermos o poder para fazermos a obra de Deus. Eu já falei muitas vezes aqui que a igreja não é de uma pessoa só. A igreja não é do Jonathan, não é minha, ela é a nossa igreja. Amém? Ela não é o meu ministério, o ministério Jonathan Fagundes. Não, não é o meu ministério, é o nosso ministério. E o único jeito de nós conseguirmos fazermos o nosso ministério é através do poder do Espírito Santo. É através da presença do Espírito Santo. Ele está dizendo que é necessário, gente, é necessário ser batizado, ser imerso, receber o poder necessário para fazer aquilo que precisamos fazer. Você quer ganhar pessoas para Jesus? Cara, só debaixo do poder do Espírito Santo. Você quer curar os enfermos? Só debaixo do poder do Espírito Santo. Você quer fazer um aconselhamento que dê resultado? Só debaixo do poder do Espírito Santo. Queremos fazer, seja louvar, cantar, sermos igrejas. Tem que ser debaixo da presença do Espírito Santo. Essa igreja prevaleceu na época, amados. Ela se espalhou o evangelho lá de Jerusalém por toda a terra. Porque eles fizeram debaixo do poder do Espírito Santo. Amados, vamos ser honestos, nós não temos chegado nem perto do que Deus quer ainda para essa cidade. Nem perto. Talvez o pouco que a gente tenha visto já é uma pontinha do iceberg. Mas eu creio que eu e você, nós queremos ver Deus agindo nessa cidade. Nós queremos ver Deus agindo nas nossas vidas. Através de nós. Não só em nós, mas através de nós. De você ser um instrumento para abençoar pessoas. E a igreja de Cristo ser um instrumento para abençoar pessoas. E isso só será possível, amados, através do poder do Espírito Santo. Nós queremos ver Deus movendo nessa cidade, mas eu quero ver igrejas sendo implantadas em cada vizinhança, em cada bairro, né? Olha o que hoje, cada dia mais o sonho. Imagine a igreja infestada de igreja, a cidade infestada de igreja, né? Cada quadro se esbarra numa igreja. E produzindo, fazendo diferença, tocando a cidade. Centenas, milhares de pessoas sendo salvas pela obra do ministério. Mas nós precisamos do poder. Do poder. Queria que você curvasse seus olhos, fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Nós precisamos do poder de Deus fazendo isso. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Por isso que Jesus fala para os discípulos, olha, vocês precisam esperar pelo batismo com o Espírito Santo. Deixa baixinho por enquanto. Pastor, como eu sei que eu sou batizado com o Espírito Santo? Tem vários pensamentos. Um enchimento e tal. Eu ainda creio que a evidência principal do batismo com o Espírito Santo é o falar em novas línguas. E eu queria perguntar aqui, nessa noite. Quantos aqui ainda assim não foram batizados com o Espírito Santo? Você nunca falou língua estranha na sua vida? Língua dos anjos, línguas celestiais. Se tem alguém aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar por todos hoje. Mas Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Mas eu sou a prova do que aquilo que o Espírito Santo faz, ele muda um homem. Já falei, falo de volta. Eu era um jovenzinho de 15 anos, 15 para 16 anos. Tímido. Magrinho. Sentava sempre no fundo da igreja. Um dia num culto, numa sexta-feira, na Assembleia de Deus, um culto de círculo de oração. O pastor falou assim, eu quero orar por quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Aquele culto foi quieto, não foi nada. Não foi aquele culto do reteté, nada. E eu pensei assim, nossa, eu nunca pedi isso, eu vou lá. E fui. Ele orou, eu voltei pro meu lugar, não tinha acontecido nada. Acabou que eu olhei meu irmão, que hoje é engenheiro já, tá 5 anos de idade. Falando em línguas, andando do lado podre da igreja. 5 anos. Meu pai chorava e acabou que eu olhei, eu voltei. Eu falei, eu quero isso também. Abracei eles, quando eu abracei o irmão João, o Carneiro, o Espírito Santo me batizou com o Espírito Santo. Comecei a falar em língua. E aquilo parece que foi enchendo minha vida. E aí quem eu abraçava, eu profetizava já, não sabia que era por isso, mas eu começava a profetizar, já começava a falar e foi uma noite assim, ímpar na minha vida, dia 4 de setembro de 1993. Eu lembro, a gente foi pra casa e daqui a pouco chegou uns irmãos em casa, nós vamos orar aqui. Naquela madrugada meu pai foi batizado com o Espírito Santo.
Mas a partir dali, de tímido, eu não me envolvia em nada, conhecia a palavra, era crente, se morresse, ia ser salvo, tudo isso. Mas eu comecei a ter paixão pelas coisas de Deus. Naquela madrugada, Deus usou uma irmã. Ele falou assim, eu tinha 15 anos, ela falou assim, você vai ser um pastor. Eu criei naquilo como nunca. A gente tem as frustrações profissionais, né, tal, tudo. Mas eu olho para trás e olho assim, Deus, desde os 15 anos eu sabia que eu ia ser um pastor. Eu persegui isso. Eu lia, estudava, orava. Mas o que me fez isso? Fui eu? Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Meu pai dizia que eu ia morar na igreja. Morei, né, um tempo, quando eu vim para Curitiba, eu tive que morar na igreja. De tanto que eu fiquei apaixonado pela igreja. Por povo, pelas pessoas, pelo aquilo que era a igreja. Doei toda a minha juventude para servir Deus. Fui líder de adolescente, líder de jovens, fiz o que eu podia. Na faculdade criamos grupos de oração e mobilizamos uma cidade lá com grupos de jovens, uma cidade inteira em Ponta Grossa. Até hoje o pessoal me conhece, sabe algo, porque Espírito Santo. Mas se você perder o teu fervor, a tua vontade de participar de um culto, de ir num grupo, de ir numa reunião de oração, é porque alguma coisa esfriou aí, Deus quer reacender. Se nunca foi aceso, essa noite Ele pode acender. Ele quer acender. Sabe por que Ele quer, amados? Porque Ele quer que pessoas conheçam a Ele. E isso só vai ser possível através de pessoas cheias do Espírito Santo. Que o Espírito Santo não esteja apenas ao lado, nem apenas dentro, que é muito importante. O Espírito Santo esteja sobre nós. Sobre nós. Se você reconhece, meu irmão, que de repente você diz assim, Deus, eu sei que o Senhor está aqui, mas eu talvez estou meio apagado, mas eu quero mais. Às vezes, alguns me criticam, outros não me entendem. Mas sim, eu me frustro muito com uma igreja, assim, às vezes eu falo, poxa Deus, tá, essa cadeira vazia. E aí sim, coloca amor nas minhas palavras, por favor, tá? Quem me conhece sabe o quanto eu amo vocês mas às vezes eu vejo as pessoas trocarem um culto de estar com os irmãos, porque foi pra praia, que foi pra tal lugar, que foi pro parque. Amados, é muito bom isso, maravilhoso, faça isso. Já teve ano aqui, final de ano, dia 31, eu falei, não vai ter culto, vamos pra praia, vamos pros parques, né? Mas, amados, quando a gente começa a colocar outras coisas como mais importante, alguma coisa está errada. Se programe, vá pra praia, vá pro parque, vá pra shopping, vá pra onde for. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nessa época, sabe o que eu fazia? Eu fazia de tudo para domingo estar na igreja. Sabe por quê? Porque eu tinha uma expectativa que algo ia acontecer. Mas uma igreja que era um cubículo pequeno se transformou em uma grande igreja do nada. Porque as pessoas iam para a igreja e Deus vai fazer algo hoje. Eu lembro de um culto, num domingo, amados, que Deus veio falando sobre as crianças, assim, batizou todo um coralzinho de crianças com o Espírito Santo. Terminou o culto da quadrangular, que era uma quadra da nossa igreja. O pastor falou o seguinte, ó irmãos, terminou o culto, eu estou descendo lá para a Assembleia de Deus. Quem quiser descer comigo, desceu a quadrangular inteira dentro de uma congregação da Assembleia de Deus e foi um reteté. Porque as pessoas iam com uma expectativa que Deus vai fazer. Deus vai falar comigo, Deus vai fazer algo. E às vezes nós deixamos isso. E aí sabe por que eu estou dizendo isso? Alguns criticam, pois, John, você não vai falar nada? Eu não vou falar nada. Porque se não for o Espírito Santo em você, amado, eu posso impor para quem for aqui, você tem que vir, você não vai vir. Pode até vir por imposição. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, mas não é só um culto, é uma vida. Eu creio que nós como igreja, nós precisamos disso. Pastor, qual que é a estratégia para 2015? Qual que é o nosso calendário para 2015? Eu não sei, está na mão dele. O que nós vamos fazer é olhar para a Bíblia e dizer, Deus, nós queremos seguir o teu calendário. Mas uma coisa eu sei, nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Careless, I am reckless. I'm a wrong way traveling, slowly unraveling shell of a man.